Boa tarde a todos os funcionários, às pessoas que estão na reunião. Há pouco liguei ao vereador Rui Barreiro por causa da nossa reunião extraordinária dos orçamentos, com o orçamento da Câmara, Águas e Viver Santarém. Tínhamos marcado para de hoje a uma semana, dia 30, com a questão das tolerâncias de ponto. Sugerimos passar para dia 2 de dezembro. Agora, qual é que é o horário que vos dá mais jeito? Era isso que queríamos agora aqui acertar, para nós é indiferente, estamos cá. Este horário, mais tarde, mais cedo? Eu tinha, só se fosse ao fim do dia, que eu tenho o julgamento. Então que é, Sofia, 18 Às horas? 12. Sim. 18h30, sim. Então pode ser 18 horas. Muito bem, 18 horas. Agora, temos ainda aqui outra coisa para ver. Correndo o normal das nossas reuniões, a próxima calharia no dia 7, que também há tolerância. Portanto, passamos para dia 9. Qual é que, também é uma quarta-feira, qual é que é a data? Para aqui fazemos que é às 15h30, para não ser extraordinário, conseguem? Sim. 9? Sim. Esta semana ainda não tenho o serviço agendado, mas pronto. Mas, Sr. Presidente, para mim, o melhor é, se vamos fazer outra reunião, o melhor, nós não tínhamos marcado uma reunião também dia 14? Nós não temos aqui nenhuma. A questão é que hoje não tenho a Assembleia Municipal. Se houver algum assunto que tenha que ir, e no dia 9, pelo menos eu queria ver se marcávamos a Assembleia Municipal, mas como disse, é hoje, para ver se não fazemos depois do Natal. Fazia sentido, se temos os orçamentos já dia 2, portanto ficávamos, deixa-me ver aqui o Então, mas é o melhor, se é para ficar marcada, que fique também para as 18 horas, que é para não estragar. Então pronto, 18 horas, certo? Marca-se a dia 2 e a dia 9 para as 18 horas. E a outra dia 21, hora normal, portanto. Certo. E se calhar a Assembleia Municipal, não sei o que é que o Sr. Presidente da Assembleia pensa, mas realmente se calhar se fizéssemos aqui no dia 18, não sei, 18 ou 19, não, 18 é que é uma sexta, portanto, poderia ser uma boa data e já ficávamos despachados de reuniões até, pelo menos, da Assembleia Municipal para o fazer. Então pronto, e dia 21 também é pronto, é muito em cima do Natal. Então a quarta-feira é extraordinário, não é? Esta quarta-feira, dia 2, é extraordinária, que era aquela que tínhamos pedido dia 30. Exato. Que era o último. Pronto, mas como é o dia útil... Dia 9 é ordinária. Dia 9 é ordinária e 21 ordinária também. Ok. Pronto. Estas são... Portanto, fica assim então agendado. Dizer também outra coisa, que nós hoje fizemos relativamente à questão da tolerância de ponto, o dia 30 e o dia 7, o Sr. Primeiro-Ministro falou nisto, mas também hoje acrescentámos o dia 23, 24 e 31, sendo certo que poderá haver nas comunicações do Sr. Primeiro-Ministro mais alguns dias, mas pronto, estes é aqueles que geralmente o município costuma fazer sair, também já fizemos sair isso hoje, para juntar, para não estarmos a fazer agora sair uns, depois outros mais à frente, juntamos tudo isso. Muito bem, entrando no período da ordem do dia, não sei se os senhores vereadores, alguém quererá usar a palavra. Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Bem. Eu também, faz favor. Bem. Sim, senhora. Então, o senhor vereador Rui Barreiro. Muito bem, pensei que começasse a dar a palavra às senhoras, mas não tem problema nenhum. Vamos à senhora, a vereadora Virgínia, muito bem. Muito obrigada. Cumprimento todas as pessoas, portanto, na pessoa do Sr. Presidente, e tenho aqui alguns pontos que gostaria de pedir algum esclarecimento e também de referir nesta reunião. Em primeiro lugar, gostaria de referir que os vereadores do PS congratulam o Executivo do PSD pelas obras que estão a decorrer no Conselho e as quais tivemos a oportunidade de visitar na semana passada, referindo que algumas delas pecam apenas por ser tardias. E, nomeadamente, gostava de referir aqui o pavilhão do agrupamento de escolas Dom Afonso Henriques,
que está já a decorrer e que tivemos a oportunidade de visitar, faltando ainda também a concretização do outro pavilhão, que o Sr. Presidente também já garantiu que estaria em andamento, o pavilhão do mesmo agrupamento, mas também será feito em Pernes, na Escola Dom Manuel I. Ambos os pavilhões pecam por serem tardios, pois estas escolas já estão há muito tempo a funcionar sem as ditas instalações desportivas, mas claro que são bem-vindas e sabemos também que o pavilhão da Escola Dom Afonso Henriques vai estar também aberto à comunidade e, sendo assim, será um incentivo a uma zona que não é conhecida para se calhar fomentar também um maior envolvimento desta freguesia e desta localidade também nas modalidades desportivas que agora o pavilhão da Escola Dom Afonso Henriques vem trazer à comunidade. Portanto, congratulamos pela concretização da obra e esperamos que Pernes comece o mais rápido possível. Também esperamos que todas as obras que estão a decorrer e aquelas que vão iniciar cumpram os orçamentos estipulados e os prazos de execução, uma vez que todos nós, tanto os vereadores do PSD como os do PS, procuram o desenvolvimento e nisso penso que estamos todos de acordo com o desenvolvimento do Conselho e, portanto, obras significa mexer com a cidade e dar alguma qualidade de vida também aos nossos municípios. Portanto, esperamos sinceramente que as obras cumpram o estipulado e que também até ao final do mandato ainda possamos aprovar mais obras para a nossa cidade e também para as nossas freguesias, porque não podemos esquecer não podemos falar só na cidade, mas também temos que nos lembrar das freguesias rurais que fazem parte do Conselho. Agora, outro assunto. Em relação a... Não, ainda vou... peço desculpa, ainda vou referir aqui também um ponto sobre as obras e foi uma situação que me deparei também agora nesta semana, que é o estado dos passeios do centro histórico da cidade. Estão num estado muito mau e já tínhamos falado aqui na reunião e o Sr. Presidente disse que pretendia realmente fazer uma passadeira para que as pessoas pudessem, uma passadeira, portanto, mais fácil de mobilidade, tanto dos idosos, porque realmente as nossas ruas do centro histórico são um perigo e muitas das vezes acaba por provocar alguns acidentes, os quais alguns já tive a infelicidade de assistir, porque são muito escorregadios e não é fácil, e estamos a falar também da população idosa, que realmente tem que ter um certo cuidado quando circula no Centro Histórico de Santarém. Portanto, gostaria também muito de ver aqui na reunião de Câmara esse projeto para o nosso Centro Histórico, porque acho que realmente é fundamental, porque se queremos um centro histórico com algum dinamismo e com esta pandemia, sabemos que os comerciantes estão a enfrentar graves situações, seria de todo, eu acho que seria de todo conveniente apostar na requalificação do centro histórico para que começasse com uma nova dinâmica, porque sabemos que esta situação também não está a ajudar nada e cada vez mais vimos alguns espaços comerciais a encerrarem portas. Portanto, acho que temos que pensar não só na parte da população que também precisa de fazer os seus passeios e as suas saídas e as suas compras e fazer essas compras que aconteçam no centro histórico da cidade e que seja para cada um de nós que visita o centro histórico também um passeio agradável e sem grandes perigos. Porque eu acredito que a ida ao centro histórico para alguns idosos será um verdadeiro perigo,
porque nunca se sabe quando é que poderão ter um acidente. Portanto, fica aqui este alerta e esta sugestão realmente que considero que seja uma obra prioritária. Ainda, portanto, agora mudando de assunto, de acordo com a situação Covid e de acordo com os conhecimentos que tenho de alguns colegas e mesmo encarregados de educação e alunos das escolas do nosso concelho, eu quando analiso os boletins que nos chegam com a informação Covid diária, eu penso, e não estou a fazer nenhuma acusação, estou apenas a fazer uma análise daquilo que recebo, penso que alguns números pecam por defeito. Não sei se será por não haver comunicação por parte das pessoas dos casos que estão a acontecer, se as pessoas não dão conhecimento às direções das escolas, se as escolas não estão a pôr em prática, e aqui peço também à senhora Vereadora de Educação, se estão a pôr em prática os planos de contingência definidos para cada um dos agrupamentos, porque não me parecem, e portanto peço desculpa, que é pelo meu conhecimento também de algumas situações, que às vezes os números ficam um pouco aquém da realidade. Portanto, gostava de ouvir este esclarecimento. E em relação a outra situação que se prende com a parte social, e que nomeadamente também com a cidade, com a Vila de Pernes, tive conhecimento, e é público, que a Santa Casa da Misericórdia também já se viu a braços com a infecção do Covid-19 nos seus utentes e também em alguns funcionários. Esta situação aconteceu já há algumas semanas e penso que a situação não seguiu os trâmites normais que deveria ter seguido, pelo menos quanto ao meu conhecimento da causa. A Câmara teve conhecimento, pelo que me foi dito, e já estavam a decorrer a desinfecção de todas as valências da Santa Casa da Misericórdia em Pernes, e até tinham fechado 2 ruas quando a Junta de Freguesia teve conhecimento. Portanto, eu penso que quando a situação foi disputada e quando aconteceu, a Junta de Freguesia não foi logo informada do que se estava a passar, portanto, na instituição Santa Casa da Misericórdia em Pernes. Penso que só depois de 4 ou 5 dias é que toda esta situação portanto, a Junta de Freguesia foi posta ao corrente e teve o oposto, a Junta de Freguesia questionada a Câmara. Portanto, eu gostava de saber, gostava que o Sr. Presidente me explicasse como é que foi a situação e o que é que tem a dizer sobre este assunto, porque não seria de todo conveniente, logo que teve conhecimento, informar a Junta para que as coisas fossem tramitadas entre as duas instituições, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Pernes. Gostava de saber também a sua opinião sobre este assunto e penso que não tenho mais nenhum ponto a referir neste período antes da ordem do dia. Obrigada. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro. Bom, já tenho aqui as coisas operacionais. Antes de mais, enfim, cumprimentar toda a gente. Hoje é o dia da floresta autóctone e, portanto, é um dia importante para quem trabalha e quem tem preocupações ambientais e, portanto, nós temos um conselho que, do ponto de vista florestal, também tem a sua importância e, portanto, não podia deixar de chamar a atenção para este dia, que é um dia importante para a floresta nacional e, nomeadamente, para a floresta autóctone, que nem sempre é devidamente protegida. Mas o meu lamento inicial é sobre os pedidos anteriores que fiz e que já referiste, agora já quase parece uma ladainha, uma espécie de oração de missa, que eu falo neste assunto todas as reuniões,
E, nomeadamente, aquilo que se prende quer com o CNEMA, quer com a Viver Santarém, não faz muito sentido eu estar sucessivamente, em nome do Partido Socialista, a chamar a atenção para os pedidos que fiz anteriormente e sobre aquilo que não chegou. A propósito de pedidos, quero dizer também que nós recebemos o ponto de situação das obras e, portanto, aquilo que eu tinha solicitado já há mais tempo e, portanto, já foi entregue. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas na sequência das visitas que fizemos às obras, portanto, eu voltei a referir essa necessidade e, portanto, já nos foi remetida hoje esse ponto de situação e, portanto, saudamos essa matéria e julgamos que é importante que isso seja feito com a periodicidade do mês, é mais do que suficiente, não precisa de ser para cada uma das reuniões e, portanto, está feito em novembro, depois venha na próxima em dezembro, portanto, queria dar nota disso. Queria também chamar a atenção para um problema que pode ser resolvido pela Câmara Municipal, que se prende com os cidadãos que têm acesso à loja do cidadão e que, por razões do Covid, esperam na rua a entrada e o atendimento. Ora, como sabemos, estamos numa altura do ano em que o frio, a chuva e o vento vão começar a apertar. E por isso faz todo o sentido que haja uma preocupação, nem que seja com um toldo, uma tenda, enfim, aquilo que for considerado mais adequado, para que esses cidadãos não tenham que estar à espera na rua, digamos, sujeito às intempéries que são normais nesta altura do ano. Infelizmente, o mesmo se passa no Hospital Distrital. Eu, por razões familiares, tive que me deslocar ao Hospital Distrital e verifiquei que no exterior, por acaso era um dia em que estava bastante vento, no exterior as pessoas também estão, enfim, sujeitas às intempéries, portanto valia a pena que a Câmara também fizesse sentir junto à administração que era importante que esse problema pudesse ser resolvido. Até porque a tendência, apesar de estarmos hoje num dia bom, a tendência vai ser que o tempo piore e, portanto, que aumente o frio. E, portanto, queríamos chamar a atenção. No caso da loja do cidadão, é um processo que depende exclusivamente da Câmara. No caso do Hospital Distrital, faz sentido sensibilizar, até porque não são só municípios de Santarém, mas faz sentido sensibilizar a administração para a necessidade de proteger, até muitos deles são idosos e, portanto, que estão ali sujeitos às intempéries. Por último, queria também dar nota e queria pedir algum esclarecimento sobre um abaixo-assinado e um mail que recebemos a propósito de uma pecuária que na Póvoa de Isenta está a sofrer um conjunto significativo de obras e julgo que os mails foram enviados para várias entidades, inclusive para a Junta de Freguesia da Póvoa de Isenta e também para a Câmara Municipal, mas gostávamos de saber hoje, ou em data oportuna, o que é que se está a passar, que tipo de obras são, se está tudo devidamente licenciado, já que aparentemente a pecuária se situa numa zona sensível, portanto com muitos moradores ali à volta, e, portanto, já por si haver uma pecuária com essa sensibilidade é complicado. Haver obras e haver, digamos que algum aparente intensificar de atividades também enfim, traz preocupação e nós gostaríamos também de saber o que é que se passa. E para já era tudo. Muito obrigado. Vereadora Inês Bocoso. Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, a todos os que estão neste fórum desta tarde, da nossa reunião de executivo. Boa tarde a todos. Portanto, pedi a palavra para partilhar convosco que no próximo dia 30 de novembro se comemora em todo o mundo o Dia Internacional das Cidades Educadoras e é um dia especial. Porquê? Porque celebramos este número redondo de 30 anos de existência relativamente a esta rede internacional das cidades educadoras. Como sabem, Santarém integra a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, já há vários anos esta parte, desde 2008, e, portanto, tem promovido inúmeras iniciativas e este ano o convite era que nós desenvolvêssemos atividades sobre o lema Cidades Educadoras, 30 anos transformando cidades e pessoas para um mundo melhor. E, portanto, com a colaboração da Divisão de Educação e Juventude, com o Departamento, com os agrupamentos de escolas, tínhamos definido um conjunto de atividades que iria ser hoje apresentado à comunicação social, mas
face ao estado de emergência em que nos encontramos, à legislação vigente, às medidas da DGS, e uma vez que nem sequer existe atividade letiva no dia 30 de novembro, nós vamos adiar todas as iniciativas que tínhamos previstas, vamos adiá-las para a última semana de atividades letivas, estando previsto, portanto, decorrerem na terça e na quarta-feira da última semana, nos dias 15 e 16 de dezembro. Mas só assim, em traços gerais, dar-vos a conhecer o que é que está aqui englobado neste conjunto de iniciativas. E a primeira é, através das nossas bibliotecas escolares, desafiarmos os alunos do Conselho para criarem um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, um vídeo que, subordinado à temática Santarém, Cidade do Futuro, em que os próprios alunos possam dar contributos, possam promover a sua cidade, possam dar a sua opinião relativamente ao que Santarém pode melhorar ou pode potenciar no seu espaço público ou no seu espaço da comunidade educativa. Portanto, este concurso vai ser dinamizado pelas bibliotecas escolares e terá um período de realização que se prolongará até janeiro, precisamente para permitirmos que haja esta construção partilhada por parte dos alunos. Em segundo lugar, hoje mesmo, na reunião do Executivo, e porque era a última reunião ordinária antes do dia 30, vos vou transmitir que há uma nova Carta das Cidades Educadoras, portanto são 20 os princípios que estão divididos em 3 temáticas: o direito à cidade educadora, o compromisso da cidade e ao serviço integral das pessoas. Destes princípios, e só para que todos fiquemos com esta informação, dizer-vos que no âmbito do direito à cidade educadora, o segundo princípio, que é o que define política educativa ampla, preconiza que os municípios exerçam de modo eficaz competências que lhes correspondem na educação. Seja qual for o âmbito destas competências, devem propor uma política educativa ampla, transversal e inovadora, incluindo todas as formas de educação formal, não formal e informal, bem como uma constante interação com as diversas manifestações culturais, fontes de informação e formas de descobrir a realidade que ocorre na cidade e em cada um dos seus bairros. As políticas municipais de educação serão sempre entendidas como referidas a um contexto mais vasto, inspirado nos princípios de justiça social, igualdade, cidadania democrática, sustentabilidade, qualidade de vida e promoção dos seus habitantes. Portanto, este é um dos princípios que a nova Carta das Cidades Educadoras nos transmite e que nós, obviamente, enquanto município, com esta responsabilidade de cidade educadora, iremos, ao longo da nossa atuação e na definição das políticas educativas para o município, respeitar com todo o nosso empenho e, obviamente, com todo o nosso gosto em sermos cidade educadora e em proporcionarmos aos alunos do nosso concelho as melhores condições possíveis de cidadania e de bem-estar. Também dizer-vos que, neste âmbito das cidades educadoras, nós vamos oferecer a cada biblioteca escolar o livro História de Santarém, um livro do professor Martim Vicente Rodrigues, e que vamos também pedir-vos a vós, senhores vereadores, porque eu não estive ao serviço, estive em gozo de férias na semana passada e, portanto, houve aqui uma informação que eu gostaria de vos transmitir, é que o senhor professor Martim Vicente Rodrigues teve a gentileza de nos enviar a todos, eu tinha-lhe pedido que nos enviasse a todos num saquinho personalizado um livrinho para cada um de nós, e ele teve a deferência de fazer uma dedicatória, conforme é seu apanágio, uma dedicatória para cada um de vós. E, portanto, eu não soube que já vos tinham entregado um exemplar do livro. O que é que eu vos peço? Eu pedi logo para trazerem os livros e demos volta. Não tem problema, tudo se resolve. Se vos for possível ainda, tragam o que não diz nada e estão no GAP todos os livros com a dedicatória do professor Martim Vicente Rodrigues, que era também para vos ser oferecido neste contexto das cidades educadoras do 30 de novembro de 2020.
Também pedimos aos agrupamentos que, durante este período em que celebramos este aniversário, que possam ler nas suas salas de aula um texto sobre a criação de Santarém e que possam analisar em quaisquer contextos de conteúdos programáticos ou das disciplinas, das mais variadas disciplinas, que possam, desde o primeiro ciclo até ao ensino profissional e secundário, que possam analisar, que possam debater, que deixem esta mensagem de uma Santarém desde a sua criação até aos dias de hoje. Portanto, Santarém tem tanto tempo, é um texto que lavra, assim, em traços muito gerais. Houve um tempo em que Santarém foi habitada por fenícios, por gregos, depois por romanos, por visigodos e por árabes. Os árabes não se quiseram ir embora, mas teve de ser, e começou o tempo do reino de Portugal. O primeiro rei, Dom Afonso Henriques, considerava este o seu paraíso deleitoso, provavelmente porque ao olhar o rio Tejo que corria por entre os férteis campos agrícolas e depois de algumas tentativas para conquistar esse território, lhe parecesse, enfim, ter alcançado o paraíso. Portanto, é o primeiro parágrafo de um texto muito simples, de 4 parágrafos apenas, mas que deixa esta informação pequenina, mas muito importante para qualquer ciclo de ensino reter nas suas aprendizagens como nasceu Santarém e o que é que hoje se preconiza para a nossa cidade de Santarém. Por último, tínhamos também, era a 5ª iniciativa e que iríamos promover no dia 30, tínhamos previsto realizar a entrega dos certificados do quadro de valor e excelência do ano letivo 2019-2020. Como é que o tínhamos pensado fazer? Para evitar deslocações e aglomerados, esta semana ainda, no dia 27, nós iríamos fazer as entregas nas respectivas escolas, que é das zonas rurais, e portanto no agrupamento de Dom Afonso Henriques tínhamos previsto fazer de manhã das 10 à 1 na Escola Básica de Alcanede e à tarde das 2 às 5 na Escola Básica Dom Manuel I em Pernes. E tínhamos também pensado fazer no dia 27 de manhã na Escola Técnico-Profissional do Ribatejo, evitando assim que os alunos destas escolas tivessem que vir à cidade. No dia 30 de novembro, entre as 10 da manhã e as 19 horas, o Convento de São Francisco era transformado num espaço de circulação e de entrega dos certificados a todos os alunos que fossem passando ao longo do dia. E, portanto, não queremos deixar de o fazer, não queremos deixar de agradecer, ainda por cima neste ano, ainda mais que neste ano foi um ano difícil, foi um ano com particularidades muito exigentes para os nossos alunos. Queríamos muito que pudéssemos fazê-lo nesta data tão especial. Não vamos descurar, vamos remarcar estas cerimónias para os dias 15 e 16 de dezembro. Vão com certeza, senhores vereadores, receber esse convite para estarem connosco ao longo do dia, num dos períodos, porque para controlarmos a rede de contágio temos definidos períodos de 2 horas em que cada um dos membros do Executivo poderá estar e entregar aos alunos que forem passando. Não vos tinha sido ainda enviado o convite porque aguardávamos realmente estas medidas, mas para os alunos já tinha sido enviado o convite e os certificados estão completamente impressos com a data do dia 30 de novembro, mas vamos hoje ainda enviar a todos os alunos uma carta a reagendar para 15 e 16 de dezembro todas as atividades que tínhamos previsto. E, portanto, em conformidade, irão também os senhores vereadores receber o respectivo convite para estarem, pese embora nós apelemos ou não convidemos todas as entidades e todos os parceiros da educação, nem todos os conselheiros do Conselho Municipal de Educação, como era nosso apanágio e como gostaríamos, mas queremos de uma forma mais singela, mas com a mesma honra e o mesmo empenho e a mesma gratidão, reconhecer cada um dos 741 alunos que este ano atingiram o quadro de valor e de excelência no nosso concelho. É mais do que 10% da população escolar do ensino público e, portanto, deixamos desde já uma felicitação enorme do Executivo Municipal para todos eles e dizer-vos, caros colegas vereadores, que contamos convosco
no dia 16 de dezembro no Convento de São Francisco, para irmos ao longo do dia acompanhando e felicitando e parabenizando e agradecendo a cada um dos alunos do nosso concelho. Muito obrigada, que Santarém continue a ter esta particularidade de ser uma cidade educadora e que os nossos alunos, as nossas escolas, os nossos agrupamentos continuem a fazer a diferença por serem escolas de elevadíssima qualidade. Um enorme agradecimento a toda a comunidade educativa e a todos aqueles que têm construído a história da educação no Concelho de Santarém. Aos alunos, sobretudo, parabéns, e vamos seguramente celebrar este quadro de valor e excelência com muito, muito gosto e com muito orgulho escalabitano, como eu costumo dizer por vezes. Sr. Presidente, ainda relativamente a uma ou duas questões que os senhores vereadores colocaram, nomeadamente a senhora vereadora Virgínia, está sem som, Sr. Presidente. Pronto, estou ao dispor, se for preciso alguma coisa. Já dou aqui umas notas sobre isso, depois passo também para vocês acrescentarem, vereadora Cristina e vereadora Inês, numa segunda fase. Muito obrigado. Estão em alguns microfones ainda ligados, mas por causa do eco. Colocando aqui, respondendo então às questões que foram colocadas, começo pela doutora Virgínia e dizer que sim, é com satisfação que vemos estas obras a decorrer, são processos demorados. Infelizmente tivemos alguns, por via de tudo isto, ficaram desertos, questões administrativas, e relativamente a dois, o pavilhão de Pernes, que questiona dizer que nós já temos contratado o projeto e, portanto, como eu disse, o projeto será entregue no início de janeiro, terá que ser verificado, e nós esperamos estar em condições de lançar a empreitada de Pernes, do pavilhão de Pernes. Se não for nas reuniões de fevereiro, será na primeira reunião de março. Se houver aqui alguma coisa, o projeto venha ali com algum erro estratosférico, mas que não, está a ser acompanhado. Portanto, é as indicações que tenho dos serviços, dizer que este projeto, que o que foi no programa do projeto foi algo que foi vindo a ser consensualizado. Tivemos reuniões com as juntas de freguesia, a senhora vice-presidente teve lá reuniões com o agrupamento, com os pais, com a junta, portanto dizer que o projeto que está a ser desenhado foi ao encontro e com pedidos que nos foram feitos no local. Eu pelo menos estive numa reunião, mas depois sei que houve outras que eu não tive, e depois outras que nenhum de nós tiveram, foram só os técnicos que acabaram por estar nessas reuniões. E dizer que foi essa a vertente que referiu, e muito bem, em Alcanede, que o pavilhão vai ficar também virado para a comunidade, vai estar uma parte que é para a escola, fecha-se no final do dia e fica com uma entrada do outro lado. Isso também vai acontecer em Pernes, e portanto estamos ansiosos para o fazer. Dizer que nós, relativamente ao pavilhão de Alcanede, tínhamos fundos comunitários na totalidade, para o pavilhão de Pernes ainda não temos a totalidade dos fundos, temos pouco dinheiro ainda de fundos para este pavilhão, mas se conseguimos em overbooking arranjamos. Se não, será feito, deixaremos de fazer outras coisas e será feito o pavilhão de Pernes, como sempre assumimos e como todos reconhecemos que realmente é uma necessidade importante. Nós temos muitas obras a decorrer e a senhora vereadora diz que é importante, e hoje trazemos mais duas a este executivo. Uma terceira tem a ver com um contrato, já está adjudicado, mas vem finalmente, há uma decisão sobre o São João de Alporão, que vem a esta reunião de executivo, vem também a adjudicação do Largo Ramiro Nobre, que é importante, já tinha ficado deserto, tivemos que lançar novamente. Esta semana também ficará adjudicada a escola de Alcanhões, portanto já houve propostas, não ficou deserto, portanto está em análise do júri desde a semana passada, portanto disseram que esta semana também há condições de adjudicar a escola de Alcanhões, sendo certo que esta aqui tem fundos comunitários. E estamos com muitos outros processos, claro que também quero aqui dar nota. A questão de nós não queremos, ninguém quer que hajam trabalhos a mais, mas por vezes surgem, já tivemos várias que não tiveram, outras vão ter, e por exemplo, eu disse no local, e até referi isso relativamente ao pavilhão de Alcanedes, vão surgir ali alguns trabalhos, porque verificámos, nomeadamente, que havia lá um local em que teria que ser feita uma bancada para conjugar com outra que lá estava, que em projeto não parecia tão necessária, mas que em obra seria importante, e portanto não vamos deixar
temos ali 1.200.000 euros de obra, não será por 6 ou 7 e tal mil euros que não se fará todo um conjunto indo ao encontro daquilo que é a expectativa da população, nomeadamente da comunidade escolar. Sobre aquilo que referiu sobre o centro histórico e os passeios, quero dizer que nós há 7, 8 anos começámos, e por acaso tenho sempre aqui, que é o projeto bem acessível, que é o projeto Rampa, e nós temos isto trabalhado e começámos a desenhar várias empreitadas para que o projeto Rampa fosse uma realidade. Vamos também fazer agora uma atualização do projeto Rampa, mas todas as empreitadas que vamos lançar no Centro Histórico já tiveram em conta estas medidas que o projeto Rampa em Santarém teve, que é a supressão de todas as barreiras ao nível daquilo que é a mobilidade. Temos projetos para isso, nós temos aquilo que é os passeios acessíveis, já temos um projeto, é uma parte da cidade, é um projeto tem 1,5 milhão de euros, quase 1 milhão, não é um bem 1,5 milhão, 1,2 milhão, está a ser fechado esse projeto. É um projeto que também só tem alguns fundos comunitários ainda, mas nós, este projeto, todos os outros vamos lançar relativamente ao PEDU, e que estão na elencagem que hoje vos enviámos. Este só provavelmente para a primavera de 2021 é que teremos em condições de lançar, talvez maio é que esteja expectável sobre isso. E, portanto, nós estamos com muitas qualificações no Centro Histórico. O São João de Alporão vai começar rápido, a 5 de outubro, e o Largo de Alcáçova está na iminência de termos visto do Tribunal de Contas, tendo o Largo Ramiro Nobre. Temos também em Alfães, como podem verificar, não é Centro Histórico, é um pouco mais abaixo do Centro Histórico, é só uma questão já temos a consignação feita, estamos só a articular com a DGPC o início da obra, e também alguns dos moradores vão ter que ser deslocados para lá, isso está a ser tratado, e portanto já estamos a tramitar tudo isso para começar também, se calhar, início de dezembro, 15 de dezembro, portanto nestas 2, 3 semanas a obra começará efetivamente. E claro que dentro daquilo que é o Centro Histórico, ainda recentemente recuperámos a Rua 15, que é 15 de Março, temos outras que vamos fazer, porque também estamos a articular com as Águas de Santarém, quando são preciso fazer obras no Centro Histórico, eles têm que intervir. O que estamos a fazer é intervenções completas nessas ruas, para não ficarem remendos dentro do Centro Histórico, e pouco está feito. Mas também nos congratulamos de haver muitos privados a investirem no Centro Histórico, têm dado entrada, ainda recentemente foi a semana passada, um investidor que tem investimentos no Largo Sá da Bandeira, no Largo Serra Visconde do Pilar, mandou uma fotografia a dizer que já estava a descarregar materiais para começar uma dessas obras, que é a obra aqui por cima do BPI, o antigo espaço da Associação Comercial, e portanto essa obra também dentro de semanas irá começar. Como eu já disse, já vamos ter até ao final do primeiro trimestre de 2021 uma pequena alteração ao largo do seminário. Vamos retirar aquelas bolas, vamos pôr ali umas floreiras, vamos fazer ali uns arranjos. Isto está articulado com o arquiteto que fez o projeto na altura, portanto vamos fazer ali umas pequenas alterações também ao nível da iluminação e esperar melhorar toda aquela envolvente. Infelizmente é uma altura má para o comércio. Nós temos feito alguns esforços, temos falado com a Associação de Comerciantes. Agora são tempos difíceis, cabe-nos a nós todos ir lá, e quero dizer que no sábado passado estive com a minha família no Centro Histórico, e posso dizer que fiquei muito agradado de ver muita gente naquela manhã de sábado às compras e a passear pelo Centro Histórico, e portanto que possamos continuar a fazer, sendo certo que são tempos difíceis, e quando nós lemos e vemos notícias onde cidades que até há meia dúzia de meses eram robustas do ponto de vista daquilo que era o comércio tradicional, Lisboa e Porto, a encerrarem lojas nestas cidades, portanto ficamos todos apreensivos com este tipo de informação, mas achamos que devemos andar para a frente sobre isso. Do Covid nas escolas, pois a vereadora poderá dar mais algumas informações sobre isso, que tem-nos feito chegar. Eu quero-vos dar nota que é o seguinte: nós recebemos uma informação, que já recebemos hoje,
sobre aquilo que é os casos no Concelho de Santarém. Depois é o nosso comandante que liga para os delegados de saúde que nos dizem até às 5 horas os surtos que nós temos e, portanto, isso é-nos dado e fornecido. Claro que algumas escolas também enviam diretamente para a Sra. Vice-Presidente os dados que têm sobre essa matéria. O que é que acontece que vai alterar? A DGEST, há 2 semanas, há uma nova plataforma em que os agrupamentos, obrigatoriamente, diariamente, têm que dar reporte dos casos Covid, das turmas que têm isolamento. A plataforma tem estado a ser limada. Ao início havia aqui algumas dificuldades de preenchimento. E o que é que está acordado? Isto não é só para Santarém, distrito, porque estamos nas reuniões distritais, eu penso que isto é para o país inteiro, mas pelo menos foi assim que o Dr. Francisco Neves, que esteve numa dessas reuniões, nos transmitiu, é que quando isto estiver completamente afinado, será enviado para o CODIS, ou seja, para o Comando Distrital de Santarém, os dados de todos os agrupamentos do Distrito de Santarém e o Sr. Comandante Distrital vai enviar para cada um dos concelhos diariamente os casos que estão, que é para não haver várias fontes, porque umas vezes é o nosso comandante que liga, a delegada de saúde sabe mais, outras vezes antes do dia ainda chega ao e-mail, outras vezes acaba por não chegar o e-mail, mas depois também, isto é assim que vai funcionar, mas também poderá depois acrescentar alguma coisa, Sr. Presidente. Covid em PENs, eu quero dizer que é o seguinte, também quero aqui dar uma colaboração e um abraço a todas as IPSS às IPSS que têm tido estes casos, que não é fácil. Infelizmente nós verificamos pelos surtos que as IPSS são muito fustigadas e sobre PENs que eu acompanhei de perto, como acompanho todos os outros, o Sr. Provedor informou-nos logo, e quer dizer que o Sr. Provedor aqui teve até uma postura bastante assertiva, porque foi até a própria Santa Casa de Misericórdia que, quando apercebeu-se, nem esteve à espera das marcações dos testes, se na tramitação normal, a Santa Casa de Misericórdia de Pertos, com testes já tinha contratado e pagou para ter mais rapidamente os testes. Portanto, foi tudo muito rápido, tudo isso, e foi num domingo, e claro que a tramitação aqui, eu sei que as suas juntas de freguesia também são órgãos de proteção civil, têm que ser informados, mas há aqui órgãos que têm que ser informados primeiro, nomeadamente a Delegação de Saúde, a proteção civil, e tudo isso acontece muito rapidamente, e vejam com o surto que foi em coisas foram comunicadas atempadamente e, portanto, depois foi lá feita a desinfecção e foi aí que, se calhar, que as pessoas se aperceberam. Claro que há que contactar familiares e há uma coisa que também temos que ter o cuidado, que é o seguinte, vejam, nesse dia ainda estavam a receber testes. Como eu disse, o Sr. Provedor contratou testes primeiro e depois outros foram feitos pelas entidades que trabalham com a Delegação de Saúde, mas estando uma entidade à espera de receber testes, manda à prudência que primeiro se saiba os resultados todos e depois se dê números cá para fora. Porque depois, olha, hoje chegamos e eles fizeram ali mais de 100 testes, vejam, fizeram, e não foram todos, infelizmente, como eu disse, eles foram os pais, e depois, para ser mais rápido, naquelas unidades onde apareceram os casos, se começamos cada vez que saem resultados e nos chegam, porque eles não vêm todos à mesma hora, infelizmente, dava aqui a sensação que as coisas estavam a ser feitas de uma maneira diferente. E, portanto, geralmente as coisas são comunicadas no final. Eu também tive a oportunidade de falar com a Sra. Presidente da Junta, como falo com os Srs. Presidentes de Junta todos, quando há este tipo de situações. O vereador Rui Barreiro falou na questão da floresta autóctone. É importante e cada vez mais se fala naquilo que é a floresta autóctone, também se fala naquilo que é, com os desenvolvimentos, que é a silvicultura e tudo aquilo que é a atividade à volta da floresta, e acho que Portugal ainda poderá dar aqui passos mais concretos e mais assertivos nesta área. O município de Santarém tem conseguido, através do seu pluro do ambiente, também muitas campanhas de sensibilização. Poderá-nos dizer depois, quando falar, eu não tenho aqui os dados, mas o ano passado fizemos, no Dia Mundial do Ambiente, e dizemos as centenas ou milhares de árvores que já plantámos, e portanto eu acho que isto também
também é algo que devemos enaltecer, porque o município tem tido sempre essa política de estar muito próximo daquilo que é o ambiente, e todas as campanhas de sensibilização que fazemos é para que os mais jovens também estejam próximos daquilo que é o momento. Sobre os pedidos ao Sr. Vereador, eu ainda falei com o CNEM e a Viver Santarém, e a Viver Santarém disse aquilo que não era necessário enviar, mas que ia fazer uma nota explicativa porque é que não veio a reunião de Câmara. Foi isso que eu pedi, porque eu perguntei, olha, ainda falei nisto a semana passada e vou reforçar isto, e peço desculpa porque pensava que tinha chegado, entretanto, até nomeadamente o da Viver Santarém. Visita às obras, o ponto de situação será mensal, como temos visto, e também algumas delas passam diretamente pelo Executivo, outras acabam por não passar, mais difícil de o fazer. Sobre a questão do acesso à loja de cidadão, nós, quando foi o verão, colocámos lá alguns chapéus, algumas cadeiras, temos de ter sempre aqui algum cuidado, portanto vamos ponderar isso e verificar, cumprindo as regras, relativamente àquilo que é a Covid. Eu quero dizer sobre a Covid, e há pouco era para falar no ponto de Pernos, o município de Santarém está no segundo nível menos grave, mas também é importante para nestes 15 dias, mas é que estamos todos muito próximos de passar de nível. Eu só quero, não é só Santarém que está próximo, todos nós estamos muito próximos de passar, se calhar à exceção de uma parte substancial do Alentejo e uma parte do Algarve. O resto do país, devido à disseminação daquilo que é a pandemia, já está muito próximo, e também a sensibilização que temos sempre feito para que assim aconteça, e portanto tudo isto tem que ser feito. Eu quero dizer que o município de Santarém, da semana passada, adquiriu uma nova tenda de campanha para caso haja essa necessidade. Temos articulado tudo isto. Hoje estamos a montar, a pedido do ASES, módulos junto ao Centro de Saúde de São Domingos e ao Centro de Saúde de São Bento, relativamente à questão dos rastreios das doenças pulmonares, e, portanto, temos estado sempre próximo destas entidades e trabalhando para que assim aconteça. Sobre aquilo que questionou sobre o abaixo-assinado da pecuária da Póvoa da Iseta, depois darei à vereadora Cristina para falar, mas quero dizer que fomos confrontados com isto no final da semana passada. Eu perguntei pela questão dos parceiros, nomeadamente do ASE e da DRAP, aqui o da DRAP é muito importante, e são positivos. A senhora vereadora depois poderá também dar mais algumas notas sobre isso, sendo certo também que pelo número de efetivos que lá tem, até ao nível daquilo que é a fiscalização, e o senhor vereador Rui Barreiro sabe isso até melhor do que eu, porque é uma área com a qual trabalhou durante muitos anos, aqui a fiscalização até incide muito mais na DRAP do que propriamente no município. Claro que o município também tem algumas tutela fiscalizadora. O que vamos fazer é pedir novamente, se for preciso, novas vistorias, mas a senhora vereadora falará sobre isso. Sobre a questão que aqui foi falada das cidades educadoras, é importante, e agora não no dia 30, mas no dia 15 e 16, termos no nosso convento que possam passar os nossos alunos, e realmente o número que aqui foi referido, 741 alunos, eu penso que é dos mais altos sempre, se não o mais alto, é mesmo motivo de orgulho para todos nós. E que nós, quando muitas vezes dizemos que somos um conselho diferenciador ao nível da educação, é verdade. E se temos cada vez mais pessoas, casais jovens, que nos procuram, é porque a educação é muito importante no futuro de todos nós, nomeadamente dos nossos filhos, e se calhar procurar cidades com esta qualidade, com a qualidade destes professores, é importante para todos nós, e cada vez no futuro vai ser mais diferenciador isso mesmo. Agora passo a palavra às senhoras vereadoras. Eu tenho que ir fechar aqui uma porta que está-me aqui a dar o sol. Vereadora Inês, depois vereadora Cristina. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ainda às questões que foram colocadas, portanto, dizer à Sra. Vereadora Virgínia Esteves, conforme o Sr. Presidente disse, os dados são comunicados diretamente entre os agrupamentos de escolas e a Delegada Regional de Saúde, a doutora, e, portanto, o que apelei aos agrupamentos de escolas, o que apelei que fizessem é que nos fossem informando a nós, porque, ou com uma periodicidade semanal, ou conforme pudessem ir partilhando connosco, apenas porque, para nós irmos acompanhando, quer no Jardim Escolas, com
as atividades de apoio e animação à família, com as AFs, quer no âmbito das refeições escolares e quer também no âmbito dos assistentes operacionais que enquadram a atividade letiva nas escolas. Portanto, nós sabemos perfeitamente, e este tem sido diária a preocupação da nossa Divisão de Educação e Juventude e de todos nós, é realmente a questão dos assistentes operacionais, porque os colegas, os nossos professores conseguem, de alguma forma, com o ensino à distância, encontrar situações para ultrapassar a não presença na escola, mas sem assistentes operacionais as escolas não conseguem funcionar. E, portanto, isto tem sido aqui um esforço de todos e dos assistentes, sobretudo também dos assistentes, e queria deixar-lhes, se me permitem aqui também aproveitar esta oportunidade para deixar uma palavra de gratidão imensa a todos os assistentes e aos agrupamentos de escolas pela forma como têm conseguido gerir este que é um constrangimento enorme para que as escolas possam assegurar estarem abertas. Nem todos os agrupamentos partilham connosco estes dados, mas não é obrigatório, nem cabe ao município fazer quaisquer controlos relativamente a estes dados. É para irmos acompanhando, é para irmos apoiando, é para irmos acautelando as necessidades que os agrupamentos possam estar a sentir, e é isto que vamos fazendo. Relativamente ao Sr. Vereador Rui Barreiro, gostava de dizer, dar também... Peço desculpa interromper, depois terá que falar aqui na Virtual Race, que eu disse que a Sra. Vereadora falava. Fale-me, se faz favor, está bem, peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Também há pouco tinha esquecido, mas vou aproveitar esta oportunidade. Portanto, ao Sr. Vereador Rui Barreiro, só... realmente dizer que é com imensa tristeza que este ano não comemoramos o Dia da Floresta Autóctone. Fez ontem um ano, portanto foi no dia 22 de novembro que o ano passado atribuímos mais 1.170 árvores autóctones para a construção de 19 novos sumidores de dióxido de carbono no concelho. Só deixar estes números para que nos recordemos que realmente neste momento temos mais de 4.000 árvores autóctones entregues a famílias ou a escolas, e que constituímos assim 51 sumidores de dióxido de carbono no nosso território, o que muito nos apraz registar. Este projeto das raízes da sustentabilidade tem tido uma aceitação enorme das famílias do concelho e só assim é que é possível nós podermos dar este contributo e termos esta mais-valia, esta riqueza de novos sumidores no nosso território. Este ano não o conseguimos fazer, mas não vamos descurar, nem nunca nos vamos esquecer da importância que tem para o nosso território este projeto das raízes da sustentabilidade. Ainda relativamente à loja do cidadão, dar aqui uma indicação. Portanto, eu não sei se já é do conhecimento geral de todos, mas a Segurança Social, que ocupou parte da loja do cidadão nos últimos meses, porque teve problemas ao nível da qualidade do ar no seu edifício, já saiu da loja do cidadão, portanto neste momento já está nas suas instalações e ainda bem que já conseguiu resolver e que tudo está a caminhar na normalidade dentro da Segurança Social. E o que gostava aqui de transmitir relativamente à preocupação que o Sr. Vereador Rui Barreiro transmitiu, é que nós neste momento aquilo que estamos a fazer é atendimento por marcação prévia obrigatória e, portanto, o que pedimos é às pessoas que venham no seu horário e que não se aglomerem ali junto da porta, junto do LCD que nós disponibilizamos para seguirem o andamento das senhas de atendimento. Portanto, nós queremos que sempre que chove, nós vamos fazendo entrar as pessoas que estão a seguir para ser atendidas, mas realmente não queríamos que, por um lado, não queremos melhorar condições que proporcionem o aglomerado de pessoas em situação, porque se houver uma tenda ou se houver um toldo, são sempre situações muito precárias que, porventura, podem não proteger convenientemente a população que vai à nossa loja. E, uma vez que há marcação prévia obrigatória, o que queremos é receber as pessoas naquela hora, naquele horário, com as melhores condições. Se forem apenas no seu horário de atendimento, nós conseguimos, dentro da loja, assegurar o local para aguardar em 5, 10 minutos até à sua hora. Se forem muito mais cedo,
aí já não conseguimos e pedimos que sejam mais rigorosos no cumprimento do seu horário de atendimento. Mas, obviamente, estamos todos a ver quais as melhores soluções e a cautelar e preocupados com a situação para diligenciarmos aquilo que for necessário. Portanto, relativamente à Virtual Race, decorreu hoje pelas 11 da manhã a apresentação aos órgãos de comunicação social da Virtual Race, que é uma iniciativa que a Viver Santarém irá promover com o apoio, obviamente, em coorganização com o município e com o apoio das Águas de Santarém e da Decathlon. O que se preconiza é que nós tenhamos atividades que primeiramente, e é essa a preocupação fundamental, promovam a prática regular da atividade física, apesar de estarmos em tempo de pandemia. Por outro lado, que continuemos na senda da filosofia que tem sido adotada pela própria empresa municipal de não só promover a atividade física, como dar a conhecer a restauração local, como dar a conhecer o alojamento local do nosso concelho, da nossa cidade. Portanto, o trajeto pode ser feito ou em 10 km individualmente ou em famílias, ou um trajeto de 5 km para pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, temos também a prova na versão de inclusão desportiva. Portanto, todos os que se inscrevam nesta corrida poderão vir até Santarém até no período de fevereiro, podem se inscrever já e depois em fevereiro virão até Santarém, podendo optar por uma das 3 modalidades. Ou fazem só a corrida, 10 km, e não é preciso fazê-la toda de seguida, podem fazer em dias separados, em períodos de 2 km, de 1, em família, todos juntos ou individualmente, podem vir só fazer a corrida, podem vir fazer a corrida e degustar uma refeição num dos restaurantes de Santarém, ou almoço ou jantar, ou podem ainda escolher a terceira modalidade, que é fazer a corrida, degustar uma refeição e dormir na nossa cidade. Portanto, associámos os empresários da restauração e alojamento da nossa cidade e criou-se assim uma oportunidade de quem vem fazer esta prova também poder conhecer melhor a restauração e conhecer melhor a cidade que temos. Portanto, vamos entrar numa nova etapa de promoção destas formas de atividade física diferentes, mas que estamos em querer, são também uma solução para nós continuarmos a promover a atividade física. Ainda esta semana, a semana passada já a Viver Santarém recebia um conjunto de 20 atletas do Porto, de 20 runners do Porto que queriam inscrever-se e as inscrições estão abertas a partir de hoje no site da Viver Santarém. Portanto, a Virtual Race 2021 estará em fevereiro a inundar a nossa cidade com prática desportiva, alojamento local e degustação da nossa gastronomia tão rica e tão boa. Portanto, fica o convite também para todos. Vereadora Cristina. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Em continuidade do que o Sr. Presidente disse, na realidade existem todos os pareceres favoráveis, tanto da DRAP como da ASES, e também dar conta que, em resposta ao que o Sr. Vereador Rui Barreiro questionou, as intervenções que lá se encontram são no parqueamento, portanto foi no seguimento da vistoria efetuada pela Câmara Municipal de Santarém, em 29/10, que deu o deferimento à licença de utilização desta exploração e portanto, a condicionante, que não é bem uma condicionante, propôs que fossem feitos melhoramentos no parque de estacionamento e é o que o senhor está a fazer. Portanto, o senhor encontra-se a fazer uma rotunda para que quando os caminhões irem lá à exploração, possam se deslocar melhor na própria exploração. E descobriu que na parte de baixo da sua exploração existe uma terra especial que eu próprio também não conhecia, que se chama-se Cré, e essa terra é mais consistente para poder fazer essa rotunda e fazer o melhoramento então no parque de estacionamento. E são estas as pequenas obras que o senhor se encontra a fazer,
em consonância daquilo que foi feito e foi pedido através da vistoria da Câmara Municipal de Santarém. Portanto, é isto que lá se encontra. Aliás, ele também vai fazer um pequeno melhoramento no depósito da água, que já tem alguma debilidade, e então vai pôr um depósito de água novo. E são estas as pequenas obras que o senhor se encontra a fazer. Muito obrigado, Sr. Vereador. Como eu disse, e vamos no âmbito daquilo que é o baixo assinado, tanto, nomeadamente com a questão da DRAP, que tem pareceres favoráveis, e também com o ASS. O do ASS é tão recente que não valerá a pena, mas para a DRAP pedir outro tipo de vistoria que possam aferir isso tudo bem. Muito bem, senhores vereadores, temos 5 minutos ainda durante a ordem do dia. Querem alguém usar a palavra? Estou? Sim, Sr. Vereador. Só 2 notas breves e simples. Em primeiro lugar, relativamente à questão da floresta autóctone, dizer à senhora vereadora que eu sou plantador de árvores, nomeadamente de árvores autóctones, apesar das prometidas árvores da Câmara nunca me terem chegado, mas eu felizmente consigo ter acesso a árvores por outras vias e, portanto, não insisti no pedido, mas eu tenho plantado abundantemente, nomeadamente sobreiros e agora até castanheiros, para ver se por aqui resultam, e, portanto, também contribuo para essa contabilidade municipal dos sumidores de carbono. E, portanto, fico satisfeito com essa iniciativa, e, portanto, que é uma iniciativa que, pouco a pouco, se pode ir transformando o nosso pequeno mundo. Dar nota à senhora vereadora Cristina Casanova que, digamos que o alerta que recebi, enfim, é bastante mais alarmante, e, portanto, não sei se essa questão da pecuária se ficará assim, mas, enfim, certamente que a Câmara estará atenta e, junto às outras entidades, fará aquilo que deve fazer relativamente a essa matéria. Ainda relativamente à loja do cidadão, eu próprio testemunhei, digamos que esse aglomerado junto à entrada, tentei perceber até o que era e percebi, pronto, que as pessoas estão cá fora à espera de poderem entrar face àquilo que é a habitual utilização, e, portanto, parece-me que inevitavelmente terão que ser criadas ali algumas condições que evitem a possibilidade das pessoas apanharem ali alguma molha, como se diz em linguagem popular, ou outro tipo de constrangimento de acesso a uma loja do cidadão que se pretende, enfim, servir bem os municípios. Mas certamente que a Câmara fará a análise da situação e verificará que é necessário fazer-se esse tipo de intervenção. E, portanto, agradeço então ao Sr. Presidente que diligencie junto do CNEM e da BV Santarém, nomeadamente, digamos que os pedidos que nós fizemos, e era só, Sr. Presidente. Uma última nota, relativamente ao livro do professor Martinho Vicente Rodrigues. Eu já não estou em condições de o devolver, porque já o ofereci a digamos que é um colaborador meu que tem, enfim, alguma pancada pela história, passo o termo, e, portanto, e como eu sabia que ele tinha essa pancada, e como eu gosto de oferecer, portanto, ofereci o livro, não verifiquei se tinha lá alguma coisa escrita, senão, por acaso, podiam ter oferecido o livro com uma dedicatória, e eu podia ter feito, felizmente, pelos vistos, entreguei um livro que não tinha dedicatória, e, portanto, já não estou em condições de devolver o livro, Sr. Vereador. Muito bem, também não... Sr. Presidente, Sim. Obviamente que ao Sr. Vereador isso não tem problema nenhum de levar lá o livro. Não, é quem dá e tira vai para o inferno, não é? Portanto, eu já lhe ofereci. Não, mas deixe-me só, Sr. Presidente, só em relação às árvores autóctones, eu não sei se porventura o Sr. Vereador se inscreveu nas famílias que foram recebendo árvores, mas fica registado expressa esta sua vontade, porque nós a todas as famílias que se registaram e se inscreveram oferecemos árvores, portanto alguma coisa... Não, eu falei nisso numa reunião de Câmara, mas não é necessário, eu cedo as minhas para outras famílias, porque eu tenho acesso facilitado, digamos assim, às árvores. Muito bem. E em relação à loja do cidadão, obviamente que não irá ficar ninguém à chuva, porque nós vamos tentando encontrar. O que queremos mesmo é não provocar aglomerados. Mas sim, vamos rever. Muito obrigada. Era isto que eu ia referir, temos de ter em atenção a questão dos aglomerados, e sabendo nós
Claro que estão lá várias entidades e os horários podem ser coincidentes, porque o que lá está a acontecer hoje é por marcação prévia, mas como são várias entidades, podem marcar para a mesma hora e daí se haver esse aglomerado. Agora temos de ter esse cuidado, também pedimos às pessoas e fazer esse mas, alerta. Sr. Presidente, o que se passa na loja do cidadão não é um caso virgem. Eu posso dizer que quer no hospital privado, no hospital da CUF, nós sabemos isso, quer no hospital distrital, passa-se precisamente a mesma coisa. Sr. Vereador, o que tem que haver aqui é a confiança das pessoas com as entidades terem, ou seja, se é para as meio-dia e um quarto, a pessoa tem que ser ao meio-dia e um quarto, se começarmos todos com isto e, portanto, percebermos que as coisas têm que ser desta maneira, porque já percebemos que, independentemente de haver vacina ou não, se calhar vamos ter mais um ano ou mais da nossa vida com situações destas diariamente e temos que nos ir adaptando cada vez mais. Muito bem, entrando no período da ordem do dia, ponto 1 da Liga de Amigos do Hospital Santarém, apresentando pedido de isenção do valor da taxa de pedido de viabilidade construtiva de ampliação na Rua Liga dos Amigos do Hospital Santarém, em Santarém deste município. Isto é o processo 09-2020-54. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, de Lar de Santo António da cidade de Santarém, apresentando pedido de isenção do pagamento das taxas de licenciamento da obra de conservação no Largo Pedro Álvares Cabral, em Santarém deste município. É o processo número 35-2020/181. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De Ampamar, extração de pedra e construção limitada, apresentando pedido de transmissão de licença de exploração de Ramiro António para Ampamar, extração de pedra e construção limitada da Pedreira Cabeço da Ladeira, em Alcanete. Processo número 38-2008/21. Algum dos senhores vereadores que quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4, de Maria Madalena Albuquerque Moraes Charmente, apresentando pedido de alteração de pormenor de infraestrutura aprovada no sítio de Jardim de Baixo, em Santarém, processo número 2, 1991/154. Isto tem a ver com a questão do trânsito naquela zona e, portanto, também com parecer favorável do trânsito. Alguns senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5, revisão número 6 ao orçamento e grandes opções do plano. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Esta revisão tem... Só queria que o Sr. Presidente desse uma explicação, e nomeadamente aquele velho saco que fica com a Escola Prática de Cavalaria, portanto, o que é que se passa relativamente a essa matéria? Não, Sr. Vereador, isto aqui, nós, como sabe, ainda não chegámos a acordo com a STAM e, portanto, nós todos os anos no orçamento colocamos a verba, mas como não gastamos, olha, agora é necessário e estamos a retirar dessa para reforçar noutras. No início do ano é novamente reforçado e colocado tudo. Aqui tem a ver com a questão do ponto que veio a seguir, da segunda vaga da epidemia, em que nós, de acordo com a ERSAR, ou seja, estas medidas, temos que, do ponto de vista compensatório, também fazer a entrada de dinheiro nas águas de Santarém relativamente àquilo que é as isenções que estamos aqui a deliberar. E é unicamente isso. Nós vamos abster nesta questão, chamando a atenção. Nós dissemos isso no último orçamento, chamando a atenção para o nosso interesse em que, digamos, que o orçamento, enfim, seja o mais cumprido possível e, portanto, que este dinheiro que é colocado para o pagamento da ex-EPC sirva efetivamente para o pagamento da ex-EPC e não apenas para depois, quando vierem as revisões, haver aí esse dinheiro disponível. Mas, de qualquer forma, portanto, não vamos votar contra a alteração que é aqui aprovada, mas fica esta nota e esta declaração de voto. O Sr. Vereador, quero dar nota de uma coisa, é que o nosso orçamento hoje em dia, como sabe, é tão próximo da realidade que temos muita pouca flexibilidade para retirar rúbricas. E eu também sou muito sincero, houve aqui alturas de orçamentos eram muito grandes, podíamos fazer tudo, agora não. E elas são, depois, no início do ano, isto é feito, é pago e é cabimentado, é posto, colocado novamente, porque já não há aquela elasticidade orçamental que antes havia nos orçamentos. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. O ponto 6, isto tem a ver com, penso que já tinha sido enviado para os senhores vereadores, eu pelo menos pedi para ser enviado antes do agendamento, ou ir para a Assembleia Municipal também. O que é que temos aqui, isto é um pouco à semelhança do que foi no período
anterior, estamos com uma pandemia, estamos com alguns setores de atividade com algumas dificuldades, e dentro daquilo que é as possibilidades, sendo certo que também não podendo nós colocar aqui em causa o equilíbrio das entidades que colocam isto, nomeadamente as Águas de Santarém, daí o ponto anterior, temos aqui uma proposta que é a suspensão e cobrança das tarifas fixas e 50 das tarifas variáveis para todas as IPSS. Vocês recordam-se também que já aprovámos para o ano que vem uma diminuição relativamente às tarifas para as IPSS, já prevendo isso, mas este ano ainda não está, portanto estamos aqui a dar um acréscimo como demos no outro. Relativamente à questão da suspensão das tarifas não domésticas, incluindo as seguintes tipologias: alojamento local, comércio, hotelaria, portanto aqueles setores mais afetados estamos a dar. Há aqui uma suspensão também no ponto C da cobrança de 50% das tarifas variáveis para clientes cujo CAI seja hotelaria, CAI 5.511 e 5.512, ou restauração 5.610, diante de requerimento dos interessados. Eu quero dizer, isto também está falado com o Conselho de Administração das Águas de Santarém, que isto, estamos aqui, pusemos estes CAIs, mas é similares também. Portanto, outro tipo de CAIs que seja similares a estes, isto também que fica aqui perceptível para todos, porque vou dar aqui o exemplo, já houve uma pessoa de um bar que me perguntou se isto também se aplicava a ele. Claro que isto também se vai aplicar a pessoas que tenham bares, portanto está extensivo a isso. Temos depois a aplicação dos prazos, temos aquilo que já tivemos também, suspensão do pagamento das rendas, nas nossas cafetarias e ocupação de espaço público, dos estabelecimentos comerciais municipais que se encontram encerrados, suspensão da cobrança de todas as taxas relativas à ocupação de espaço público, e também no cemitério a suspensão da cobrança das taxas de imunização previstas na tabela de taxas do município de Santarém e nos outros. Esta é a nossa proposta, é uma proposta que ainda representa uns milhares de euros de isenções que esperamos vai retroagir ao dia 1 de novembro, portanto é o mês de novembro e o mês de dezembro, sendo certo que vamos ter que no início do próximo ano juntar e vermos outra vez até onde podemos ir nestas matérias, esperar que a situação melhore, mas não é isso que é expectável, mas vamos querer acreditar que sim. Muito bem, senhores vereadores, queres dar a palavra? Sr. Presidente, nós vamos votar favoravelmente a esta proposta, mas vamos sublinhar aquilo que já fizemos da última vez, dizendo que consideramos que era possível ir mais além do que as propostas que agora são apresentadas. E, portanto, provavelmente no princípio do ano vamos voltar a ter que falar no assunto, e julgo que era importante olhar para outros municípios que tomam outras medidas de apoio, quer às famílias, quer às atividades económicas, e, portanto, era possível ir mais além. De qualquer forma, não vamos votar contra, vamos votar favoravelmente, mas consideramos que o município de Santarém deveria fazer um esforço para tentar ir mais além do que aquilo que é agora proposto. Sr. Vereador, quero lhe dar nota, no comparativo que temos e muito alargado, não há assim tantos municípios a fazer mais do que nós. São mesmo muito poucos. O que lhe quero dizer é que são muito noticiados, mas também são municípios, do ponto de vista do seu orçamento, têm outra capacidade a que nós não temos. E eu faço um desafio, que eu já fiz isso, já tive esse cuidado, de ver a população que eles têm, o rendimento, os orçamentos que eles têm, isto é tudo publicado, e a gente vê dos orçamentos que eles têm e as populações, percebe-se porque é que pode ir mais além. Aqueles que estão de igual valia connosco não estão a ir, muito pelo contrário, a maioria deles até estão um pouco mais abaixo do que nós, e aqui, então, na zona, no nosso distrito, nem sei, e mesmo a nível do país, não sei. Agora, quero dizer que esperamos que as coisas melhorem, provavelmente não estará, mas em janeiro cá estaremos todos para analisar novamente. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, ponto 7, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços de Bibliotecas Públicas, PADs, contrapartida do município de Santarém. Sra. Vice-Presidente, quer dar alguma informação sobre isto? Sr. Presidente, portanto, no fundo isto é uma iniciativa que, no âmbito da comunidade intermunicipal, promove esta congregação e esta reunião de esforços das bibliotecas municipais das 11 municípios, para que pudéssemos desenvolver diligências para
aquisição de novos equipamentos para as bibliotecas, não só estamos a falar em drones, em equipamento técnico, desculpem, estou só aqui a ver a informação para não vos dar informação errada, mas sim, equipamentos sobretudo de informática e comunicação, para que a nossa população, os nossos municípios possam aceder ao espólio que as bibliotecas têm com muito maior rapidez, e isto tem uma comparticipação financeira dos municípios na ordem dos 50% sobre a despesa total. Portanto, ao município de Santarém, quer para as tecnologias de informação, quer ainda para o que chamam a linha de ação coleção, que é o tal equipamento que vamos receber, uma comparticipação financeira, quer num caso, quer no outro, na ordem dos 50%. Estamos a falar de 7.640 euros para as tecnologias de informação e comunicação e também de 866,25 euros para a coleção, que é a outra linha de ação deste projeto de todos os municípios, que, como digo, é coordenado e foi articulado com a comunidade intermunicipal para os 11 municípios que a integram. Muito obrigada. Ricardo, estás sem som? Peço desculpa. Peço desculpa, eu tive sempre o som por causa dos feedbacks. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, retificação de apoio atribuído à Associação Ibérica para a Inovação, Arquitetura e Cultura no âmbito do projeto Catra Fronteiras 2015. Na altura foi considerado um valor de IVA que afinal não era devido e, portanto, é ajustar a deliberação, portanto, aqui em favor do município. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, alteração da nomeação do Presidente do município de Santarém para integrar o Conselho Regional da CCDR Lisboa e Val do Tejo, com a delegação de competências, fica a arquiteta Catarina Pires. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, moção pela liberdade de acesso aos espetáculos de cultura popular portuguesa. Isto tem a ver com a questão da tauromaquia. Eu também pedi à vereadora Inês e ao vereador Nuno Serra que fizessem e trabalhassem este documento para que todos nós o pudéssemos depois em conjunto ultimar. Eu também passava a palavra ao vereador Nuno Serra para nos dar aqui um enquadramento, e sendo certo que, sendo nós uma cidade e um concelho com uma ligação tão grande àquilo que é o mundo armado, percebemos tudo aquilo que outros querem dizer, mas acho que também temos esta liberdade deste acesso, e portanto era isto que eu queria que fosse aqui hoje votado. Isto também vem no seguimento daquilo que está a ser feito pelas cidades taurinas, todas estão a tomar posições neste sentido, a levarem moções às suas reuniões de executivo, e que depois também iremos remeter para a Assembleia Municipal. Vereador Nuno Serra. Vereador Nuno Serra. Se calhar é melhor seguirmos, pá. É? A gente vota a favor, pá. Portanto... Muito bem. Isto também está direcionado com a questão daquilo que é a idade, aquilo que é a idade de assistir à televisão, a questão da violência dos menores de 8 anos. Portanto, todos leram. Portanto, isto foi assinado por nós. Eu acho que tinha lá um pequeno lapso de português, que eu agora já não me recordo. Tenho aqui isso. Era uma palavra qualquer que estava lá no tempo errado, mas tirando isso... Sim, senhor. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Vamos fazer assim para a nossa Assembleia Municipal. Ponto 11. Ponto 11. Cedência de ventiladores ao Hospital Estatal de Santarém no âmbito da contrapartida do fundo, ou seja, quero que fique aqui claro que isto não é a aquisição está dentro daquilo que é o meu nível de competência. Isto é só único e simplesmente a ver com a cedência dos ventiladores ao hospital. Portanto, isto fica aqui clarificado. A aquisição está feita, isto está a ser tramitado para ser pago à CIMLT, que foi a CIMLT que comprou, portanto, isso está feito. Nós aqui
o que estamos a deliberar é a cedência a posterior ao Hospital Social de Santarém. Eles já lá estão, mas pronto, é para que seja formalizado todo este, para todos os efeitos somos nós que pagamos, isto é uma questão que fica assim tramitado. Muito bem. Os senhores que dão a palavra, contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Vamos entrar agora nos próximos pontos que têm a ver com aquilo que é os nossos impostos municipais para o próximo ano, relativamente àquilo que é a derrama. O município de Santarém tem uma proposta para que a derrama este ano volte a baixar novamente e, portanto, era isso que trazemos, é essa proposta que nós trazemos, passar de 1.3 para 1.25. Eu estive a fazer um historial relativamente àquilo que é a derrama no nosso concelho, e o mais atrás que foi feito em 1997, e a derrama só a partir de 2019 é que houve descida da derrama. A derrama até 2019, pelo menos desde 1997, sempre esteve na taxa máxima. E, portanto, nós dentro daquilo que é o nosso desígnio, a nossa persecução de uma baixa contínua dos impostos, uma baixa contínua dos impostos, mas que seja sustentável do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio orçamental, disso não podemos fugir. Fazemos mais uma vez uma proposta para a descida da derrama no Concelho de Santarém para o ano de 2021. Os senhores vereadores, dá a palavra. Sr. Presidente, eu gostava de dizer o seguinte: eu concordo com a proposta apresentada na sua primeira parte, isto é, relativamente às empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros, portanto, a passagem para 1.25 parece-me uma decisão acertada. Enfim, podia-se sempre dizer que se podia ir mais além, mas face à perda de receita estimada, parece-me que é aceitável. Tal qual como dissemos o ano passado. E o ano passado não seguiram a nossa sugestão. Já as empresas com um volume de negócios inferior ou igual a 150 mil euros, e portanto estamos a falar numa diminuição de 0,05 pontos percentuais face à taxa praticada em 2020, eu julgo que, e face à perca de receita que não é tão significativa assim, eu acho que o município de Santarém podia e devia, digamos que, diferenciar positivamente as pequenas e médias, neste caso as pequenas e microempresas, que são aquelas que são mais afetadas até pela própria pandemia, e, portanto, a nossa proposta para votarmos favoravelmente aquilo que é apresentado é que essas seja para 1.20 e não para 1.25, porque consideramos perfeitamente aceitável em termos do ponto de vista orçamental, não causa nenhum transtorno ao orçamento municipal e dá-se um sinal de que se está efetivamente num período de crise a apoiar as pequenas e médias empresas por esta via. Sr. Vereador, dar aqui nota de uma coisa que é o seguinte: nós, o município de Santarém, temos esta proposta, como eu estou a dizer, desde 1997, só a partir de 2019 é que se baixa a derrama no nosso concelho. Esta é a proposta que temos, é a proposta que já está nos documentos que vão ao orçamento e, portanto, sendo certo que isso também já foi debatido no ano anterior e, portanto, é uma proposta que é para todos e, portanto, achamos que também do ponto de vista daquilo que é equidade, são coisas diferentes, ficar e manter a proposta assim. Muito bem, então o Partido Socialista abstém-se por considerar que era possível ir mais longe naquilo que é o apoio às pequenas empresas e microempresas, aquelas que têm uma faturação, enfim, um volume de negócios igual ou inferior a 150 mil euros, e lamentamos que o PSD não aceita a nossa proposta e gostaríamos de estar favoravelmente, mas assim não é possível. Muito bem. Sr. Vereador, também que sabemos que a esmagadora maioria das empresas, e provavelmente infelizmente não tem essas, só já estão muito próximas dos valores superiores, é que poderão fazer isso. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Relativamente à questão do IMI, a mesma coisa que referimos no anterior ponto, sendo certo que o município de Santarém, mais uma vez,
vai baixar o imposto municipal do IMI, na persecução daquilo que dissemos nos últimos anos, que a partir de agora havia uma estratégia clara de baixa contínua dos impostos. Não baixamos muito, baixamos dentro daquilo que é as nossas possibilidades. Estamos aqui a falar cerca de 900 mil euros, relativamente àquilo que podia ser, esses 900 mil euros que ficam nas famílias. Eu também gostava de relembrar uma outra coisa, que pelo segundo ano consecutivo a Associação Nacional de Municípios dá parecer negativo ao Orçamento de Estado relativamente àquilo que é os municípios portugueses. E há muitas situações que, relativamente àquilo que é não só o Fundo Social Municipal, como aquilo que se refere à descentralização, não está previsto. E também uma coisa que o Governo, não só este, mas todos os governos em geral, os sucessivos governos fazem, que é deliberarem com os impostos municipais sem ressarcirem os municípios disso mesmo. Nós mantemos para a nossa proposta é que a taxa para o próximo ano seja de 0,418, manter o IMI familiar, ou seja, que quem tiver um filho tem uma redução de 20 euros, quem tiver 2, 40 euros, 3 ou mais, 70 euros. Portanto, também, há 3 anos para cá, temos o IMI familiar, que ajuda muitas. E recordo aqui uma outra coisa que eu digo todos os anos nesta altura, e tenho um gráfico, poderei disponibilizar, que infelizmente o município de Santarém, também desde finais dos anos 90, sempre teve os impostos municipais quase no máximo. E, portanto, esta estratégia que desenhámos de continuamente ir baixando os impostos municipais faz com que possamos, de uma maneira sustentável, ir ajudando mais as nossas famílias. E também relembro aqui uma coisa que dizemos sempre na Associação Nacional de Municípios: nós sabemos que o IMI não é um imposto simpático para ninguém, porque é um imposto que nós vamos pagar e parece que é mesmo na sua trilogia do imposto. Mas eu digo, e os meus colegas presidentes do município, todos dizemos que, se calhar, olhando para os recibos de vencimento, verificamos a carga de impostos que existem no nosso país. Os impostos municipais representam menos de 15% de todos os impostos que se pagam. E com os 15% de impostos arrecadados, os municípios fazem mais de 50% do investimento público em Portugal. E isto tem que ser dito até a exaustão. São dados concretos, dados da Associação Nacional de Municípios, dados validados por diversas universidades do nosso país, com grande reputação em autarquias. E, portanto, é isto que devemos dizer, que, mais uma vez, conseguimos baixar os nossos impostos sem pôr em causa aquilo que é o equilíbrio orçamental. E também recordo, até aqui, as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, quando este Orçamento de Estado, em que, respondendo à oposição, que a oposição não poderia querer mais investimento e, ao mesmo tempo, também a diminuição de impostos. Estes equilíbrios não são fáceis, esperamos claramente, e precisamos todos, e vou dizer isto, precisamos todos, que a União Europeia ultrapasse rapidamente os seus diferendos, que entre dinheiro nos nossos países, que esse dinheiro entre naquilo que é os municípios, as juntas de freguesia, nas famílias, porque senão teremos problemas todos. Os municípios para o ano vão dar prejuízo, peço desculpa o palavrão, mas é assim, é isso que está verificado já e antecipado, que no seu conjunto os 308 municípios no ano de 2021 vão apresentar prejuízos, porque se é expectável que a receita possa aumentar um pouco, os gastos vão aumentar 8%, ou seja, 8% em orçamento é muito e trará problemas de tesouraria bastante complicados no próximo ano. Também relembro que, ao contrário de outros países da União Europeia, ainda não houve ajuda direta aos municípios por via do Covid. Nenhum de nós
nenhum município português teve essa ajuda. Posso dizer aqui a vizinha Espanha, os municípios, os ayuntamentos e mesmo as comunidades autónomas têm recebido dinheiro do Orçamento de Estado para fazer face à pandemia. Em Portugal, verifica-se precisamente o contrário. Estamos cá, somos agentes de proteção civil e sempre que nos é solicitada qualquer coisa, nós fazemos. Hoje tivemos aqui até a oportunidade de ver a compra, neste caso era a assistência, de ventiladores, de EPIs, de uma série de outras entidades, contentores para colocar em centros de saúde, como nós já dissemos, tendas, muita coisa tem sido feita. E também vos quero dizer que isso é facilmente perceptível. Eu, pelo que vi, fomos o único município que o fez. Quisemos ter essa clareza de o fazer. Quando levámos a prestação de contas do ano passado, já levámos os custos que tínhamos tido com a pandemia. Claro que hoje já muito mais distante daquilo que é. Muito bem, então já era isto, senhores vereadores. Presidente, eu quero dizer que relativamente ao IMI, nós concordamos com a questão do IMI familiar e, portanto, já o dissemos no ano passado, pensamos que é uma proposta correta de apoio às famílias, mas consideramos que era possível, uma vez mais, baixar o IMI e numa ocasião de pandemia em que se devem apoiar as famílias e as empresas, esta também era uma maneira de apoiar as famílias e, portanto, nós consideramos que o 0,4 seria o mais adequado, seria a taxa mais adequada para ser aplicada. E, por isso, se o Executivo mantiver a sua proposta, nós vamos nos abster, precisamente por considerarmos que não se atinge aquilo que era o objetivo de apoio às famílias necessárias, por não se colocar efetivamente nos 0,4, que era perfeitamente natural que pudesse ser feito esse esforço. Não só de criem, precisa de famílias que se fixem no Conselho e julgo que esta era uma medida muito importante e ainda para mais nesta altura em que nos encontramos com, enfim, todas as dificuldades que conhecemos. Muito bem. Sr. Vereador, como disse, isto está calculado ao cêntimo, os nossos orçamentos são muito realistas. Se há uma coisa que o município de Santarém, enquanto este executivo PSD aqui estiver, é ser com as suas contas bastante claras e todos perceberem aquilo que fazemos. Também nós gostaríamos de ir mais além, até taxa mínima todos, só que, infelizmente, não o podemos ir neste momento, ainda por cima, com a incerteza que temos relativamente às questões da pandemia. Espero sim, como estou a dizer, que o nosso Governo também olhe para nós, olhe de maneira a que os municípios possam ajudar ainda mais, sem pôr em causa aquilo que é o seu dia-a-dia. Porquê? Porque nós vamos ter que reforçar, provavelmente, como já dissemos, para o ano, mais algumas medidas de apoio, vamos ter que ajudar as nossas juntas de freguesia, do ponto de vista social, estamos a trabalhar com as diversas entidades para ajudar e há que ter a percepção que também nós não podemos ir. E quero-vos dizer que já há pouco tivemos aqui relativamente às águas de Santarém aquilo que vamos, e é devido por lei, e, por exemplo, nós na próxima reunião de executivo já vamos trazer a cobertura dos prejuízos que vamos ter com a Viver Santarém, e posso-vos dizer que é mais de €500 milhão que vamos ter que colocar na Viver Santarém por via dos prejuízos. E, portanto, há empresas que têm estas dificuldades. Nós temos que dar cobertura a tudo isto e, portanto, é um ano muito, muito, muito complicado. Eu quero-vos dizer que esperamos que o ano 2021, realmente a vacina que possa ser a panaceia, pelo menos para que as pessoas possam andar na rua, para que o verão seja normalizado, porque todos sabem e conhecem, e sou muito frontal nisso, já passámos muitas dificuldades, por exemplo, na Viver Santarém, mas a Viver Santarém não aguenta, pelo menos com a estrutura que tem, outro ano sem o parque funcionar a 100% e, portanto, isso para nós é complicado e temos que fazer face a todas estas situações e, portanto, é isto que temos. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Relativamente ao ponto 14, eu pensava que era o 15 já, mas não. Ponto 14, apoio financeiro às freguesias. No seguimento do que temos vindo a fazer, trazemos aqui mais alguns apoios às juntas de freguesia, a junta de freguesia da Abram. Sr. Presidente, se quiser votar, nós estamos favoravelmente. Sim, mas eu só vou dar no PAT, Alcanede, as Setas, Zoia de Baixo, portanto, Romeira e Várzea.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, participação variável do IRS. Portanto, aqui é aquilo que nós, municípios, dizemos muita vez, o município de Santarém aqui não abdica de nada, assim como a esmagadora maioria dos municípios. Do ponto de vista daquilo que é a lei das finanças locais, os governos legislam muitas vezes no sentido de passar para os municípios a possibilidade ou não de abdicarem e ficando eles com as grandes notícias que os municípios podem fazer e o governo dá essa premissa, só que a lei das finanças locais também diz que cada vez que os municípios legislam neste sentido, deviam ter a capacidade, estão obrigados a fazer as coberturas dessa não arrecadação de montantes. E, portanto, como não é feita, nós não damos não vamos mais longe relativamente àquilo, a participação variável relativamente ao IRS. E como eu disse, a nossa sustentabilidade do município, eu lembro uma coisa que não sei se já disse aqui, o município de Santarém hoje tem uma situação equilibrada, mas só saiu do equilíbrio orçamental que teve, do ajustamento orçamental que teve de fazer em maio de 2019. Portanto, há pouco mais de um ano é que deixámos de o fazer e com aquilo que também temos vindo sempre a relembrar, que ainda o ano passado devolvemos 1.800.000 euros de IMT e este ano já devolvemos cerca de 700.000 euros de IMT que beneficia grandes grupos e não beneficia aqueles que poderiam beneficiar e também aqui ainda há muito a fazer no nível da legislação nacional. Muito bem, algumas vezes que eu dar a palavra. Sim, Sr. Presidente. Nós, assim sendo, como na proposta não referia que se havia alguma distribuição pelos sujeitos passivos ou não, nós vamos votar contra esta proposta. Nós consideramos que, face àquilo que é a receita do município e a evolução da receita dos valores do IRS, de acordo com os documentos que nos foram aqui apresentados, apenas de 2007 até 2020, que são sempre valores crescentes nos últimos anos, e, portanto, verifica-se que esta rúbrica tem aumentado de uma forma progressiva, não é? Teve, em 2020, um acréscimo de 1,1 milhões de euros face ao primeiro ano de vigência desta receita e, portanto, consideramos claramente que esta era uma área em que as famílias podiam ser ajudadas pelo município e ainda por cima num período deste. E, portanto, não percebemos por que razão é que o município não faz esse esforço, considerando este ano excepcional. Reforçamos ainda a posição do Partido Socialista, que é a necessidade que o município tem de atrair as empresas e as famílias para o concelho de Santarém e, portanto, não percebemos por que razão é que não há pelo menos 1% a distribuir pelos sujeitos passivos, face até a outras receitas que foram propostas. E, portanto, votamos contra esta proposta, considerando que o município não está a terem atenção às necessidades que os municípios têm, e nomeadamente aquilo que em sede de IRS seria uma distribuição importante para as famílias scalabitanas. Bem, Sr. Vereador, eu reafirmo que esta era uma questão que as taxas de IRS, no nosso entender, devem ser o Governo a baixar estas taxas de IRS e, portanto, a Lei das Finanças Locais também é clara e diz que que os municípios que propõem isto deveria ser o próprio Governo depois a suprir essa entrada de dinheiro dos municípios. Não o faz e, portanto, nós não podemos ir. Relembro que o equilíbrio orçamental nos municípios é importante e na última prestação de contas que tivemos podemos claramente verificar que 38% dos nossos custos é com pessoal, 12% para serviço de dívida, logo aí está a 50%. E, portanto, para manter o equilíbrio orçamental que viemos a conquistar, portanto, o município não o pode fazer e não pode estar aqui ao serviço daquilo que é os sucessivos governos que fazem medidas que depois ficam eles com a fotografia de terem tudo feito bem e os municípios é que têm que o fazer. Espero claramente que isto seja visto e basta ler aquilo que a Associação Nacional de Municípios também diz sobre estas matérias para ir ao encontro daquilo que nós dizemos, e está aqui, a não previsão que assegura a compensação dos municípios pelas isenções de impostos que sejam receita municipal e defende-se a alteração daqui de alguns artigos que o fazem. E depois também há uma outra coisa que todos nós temos que nos relembrar quando fazemos. É que os municípios, nesta altura, estão
a gastar muito mais dinheiro com a educação. Nós já gastávamos muito dinheiro com a educação e, portanto, hoje, com novos circuitos escolares, ao nível da alimentação, a questão dos valores que existem sobre todas estas matérias são muito complicadas. Todos nós gostaríamos de o fazer. Por nós não cobrávamos nada, não cobrávamos. Agora, manter o equilíbrio orçamental do município é uma responsabilidade de quem aqui está e, portanto, como tenho dito ao longo dos últimos anos, temos paulatinamente ido baixando os nossos impostos, deixando de arrecadar e vamos continuar a fazer. Agora, nunca iremos pôr em causa a sustentabilidade do município, porque primeiro não o podíamos fazer e daqui a um tempo, se calhar, eu ou com esta equipa ou com outros, seria complicado. Sr. Presidente, esse de paulatinamente baixando impostos, eu não estou a ver nada. No caso do IRS, não há baixa de impostos nenhum. Não, mas estamos a baixar nos outros, Sr. Vereador. Pronto, nos alguns dos outros, mas enfim, a posição... Vereador, mas aqui é muito claro, Vereador, esta questão que aqui está, eu acho que os governos é que fazem o bonito com isto e passam esta responsabilidade. Os municípios não têm que ser sujeitos, eu percebo, podem dizer que é para ser diferenciador, politicamente, não. Isto é para, quando houve, e vão ver estas intervenções, que os governos quando o fazem, eles é que dizem que deram isto. Não, baixem-lhes as taxas de IRS. Baixem as taxas de IRS e não ponham em causa aqui os municípios. E, portanto, é uma questão também que nós achamos, e a esmagadora maioria dos municípios assim acham sobre esta matéria. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com o voto contra do Partido Socialista. Ponto 16. Relativamente ao plano de intervenção em espaço rústico na exploração extrativa de cabeça aviada, conclusão do processo de conservação de proposta de abertura no período de discussão pública. Isto tem a ver abrir a discussão pública durante 20 dias a partar, portanto, isto é a proposta que está, portanto, alguns vereadores querem dar a palavra? Não. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Um ponto bastante importante, quando se fala ao nível daquilo que é o investimento, e tenho vindo aqui muitas destas propostas, os senhores vereadores também o sabem, relativamente à questão daquilo que é o Via Expresso Investidor, e hoje temos aqui uma empresa, Vanguard Limitada, que vai-nos colocar 2 projetos na área da saúde, um centro para demência com 60 camas e 100 dias em Casais da Aroeira, com jardim privativo, incluindo formação e unidade sénior, e uma unidade de luz para dependências em Casel, primeira clínica de 5 estrelas em Portugal, com o objetivo de ser uma referência nacional e internacional. Portanto, são estas entidades que deu aqui, portanto, já houve reuniões com os nossos diversos departamentos para que isto venha a ser uma realidade. Alguns senhores que querem usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Apoio ao projeto de sinoterapia ano civil 2020, reforço de verbas. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Eu só queria dizer que consideramos importante esta atividade, quer a sinoterapia, quer a hipoterapia, são muito importantes para, digamos que, alguns dos nossos miúdos e, portanto, vemos com agrado a continuidade deste projeto. Muito bem, muito obrigado. Sr. Vereadora, quer acrescentar alguma coisa? No fundo, o que vos trazemos aqui é um reforço do investimento que o município faz para o desenvolvimento deste projeto de sinoterapia no agrupamento Dom Afonso Henriques. Portanto, como houve necessidade de cautelar mais algumas aulas durante o período em que nós tínhamos contratado essa prestação de serviços, o que vos trazemos é a proposta para que investamos e não gastemos mais cerca de 650 euros neste projeto que está a ser dinamizado, como digo, na Escola Básica de Alcaneda e com frutos fantásticos. Portanto, se aqui ao nível da cidade os nossos agrupamentos podem deslocar-se e ter as sessões de hipoterapia em Alcaneda, vão lá os animais, portanto os cães, estes animais que trabalham com as crianças com necessidades educativas especiais. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, encargo concedências de espaços, União de Freguesias para 2021. Alguns dos senhores vereadores com a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, atribuição de habitação social, o processo
2020 650 2001 38. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21. Proposta de atualização de rendas em regime de arrendamento apoiados para 2021. Isto também decorre da legislação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Habitação social bairro de Penes. Pedido de permanência na habitação do titular no processo 2020/350/2021-32. Portanto, isto tem a ver com um filho da senhora que está lá, portanto, isto é durante 3 meses para renovável. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, peço desculpa, 23, sim. Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio de Arrendamento de Estratos Desfavorecidos, é um pedido de apoio no pagamento de 50% do valor de renda pelo período de 6 meses. Isto é um processo de atendimento número 33 de 2020. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, já aqui tínhamos falado, isto é a ratificação à Associação de Dignitude, Iniciativa de Emergência ABEM, isto tem a ver com o programa de vacinação local. O município de Santarém está, neste caso, a fazer um protocolo para 1.500 atos de vacinação, atos médicos de vacinação nas nossas farmácias do concelho. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém... Sr. Presidente, sim. Eu só queria dizer que nós vamos votar favoravelmente esta proposta. Aliás, eu já tinha transmitido à Sra. Vereadora Cristina Casanova que o Partido Socialista votaria favoravelmente esta proposta, mas queria deixar claro e que ficasse em ata que nós consideramos que o município devia ter ido mais além destes 1.500 vacinas. Se nós considerarmos a população idosa e o número de farmácias que temos no concelho, verificamos que isto, enfim, não tem significado e estas vacinas rapidamente foram esgotadas. E, portanto, parece-nos que era preferível que tivesse ido um pouco mais além e evitando, eventualmente, que algumas pessoas fossem às farmácias e não tivessem. Eu sei que houve pessoas que se deslocaram aos centros de saúde e não tiveram não tiveram na altura que deviam, digamos que a vacina disponível da gripe. E como nós sabemos, para isto funcionar, quanto mais cedo as pessoas se vacinarem, melhor. Portanto, julgamos que foi pena não se ter ido um bocadinho mais além. Era preferível que isso tivesse acontecido, porque a vantagem de ser a distribuição nas farmácias é que as pessoas não se concentram todas nos centros de saúde e há uma distribuição mais alargada e há uma série de vantagens adequadas. Considerando que, enfim, que as pessoas com 65 anos ou mais, enfim, são cerca de 15 mil e, portanto, que estas 1.500 são 10% dessa população, enfim, é uma conta que pode ser feita, mas nós achamos que ficámos aquém daquilo que poderíamos ter ficado e fica aqui esta nota. Nós vamos votar favoravelmente. Sr. Vereador, dar aqui duas notas sobre isso. Se faltam vacinas, nós já percebemos que em Portugal faltam vacinas. A senhora Ministra da Saúde disse que iria haver vacinas para todos os portugueses, afinal faltam 500 mil vacinas. Não, a gente até acredita que possa haver vacinas, convinha que vacinas no período que devia haver. Deixa-me lá concluir, estou a dizer isto. Com certeza. Que é o seguinte, o que tem é o seguinte, quer-se que seja claro, o município de Santarém reuniu, a senhora vereadora reuniu sobre esta matéria, as 1.500 que aqui estão, ou seja, os 10%, foi dito que era suficiente para o que aqui estava. A esmagadora maioria das pessoas vacinam-se nos centros de saúde, nas extensões dos centros de saúde, e é assim que tem sido sempre, e portanto, e a questão do ato médio. Eu quero-vos dizer que os centros de saúde, e isto foi questionado e perguntado, portanto, para não dizer que é pouco, foi perguntado aos centros de saúde se, da área do Oásis de Santarém, se conseguiam fazer toda a vacinação. E até lhes foi dito que sim. Nós, já que isto estava a decorrer, para que algumas pessoas que não quisessem ir pudessem fazer, mas pronto, que fique claro que nos foi dito que o Oásis conseguiria assegurar toda a vacinação. Ponto 1. E depois, nós achámos por bem, portanto, eles conseguem assegurar, mas pode haver algumas pessoas que, devido à pandemia, não queiram ir às extensões de saúde e prefiram ir às suas farmácias. Isto tem outras questões que não valerá a pena aqui estar a explicar, mas também que fique claro, se nos for dito que, como viram, o valor não é materialmente relevante,
o que aqui está em causa. Aqui é por uma questão de ser necessário ou não ser necessário. Quando nos dizem que é necessário, que 1.500 é necessário, é mais que necessário até, portanto é isso que nós fazemos. E sendo certo, repito, nos foi dito pelo ASES que não haveria até essa necessidade, porque as estações de saúde, os centros de saúde, à semelhança de todos os anos, conseguiram assegurar toda essa vacinação. Muito bem. Sr. Presidente, eu não queria estar aqui a eternizar a discussão, até porque eu fico satisfeito do Sr. Presidente acreditar no Ministério da Saúde, na Ministra da Saúde e no ASES. Portanto, fico muito satisfeito dessa sua, da credibilidade que está a dar à informação que foi fornecida. Mas como nós sabemos, todos, digamos que há efetivamente falta de vacinas. E, portanto, e por isso é que estas vacinas estou a crer que devem se ter esgotado rapidamente. Sr. Vereador, as vacinas são disponibilizadas um X, mas a esmagadora maioria delas estão no centro de saúde. Agora, eu como estou a dizer, a Sra. Ministra diz que não conseguiu adquirir nível, portanto, tenho que acreditar na Sra. Ministra e estamos numa altura da nossa vida coletiva que se colocarmos, apesar de podemos concordar mais ou menos com algumas das medidas, se formos a esmiuçar tudo isso, ou seja, se já será complicado, mais complicado do que aquilo que fazemos. A Sra. Ministra não a conheço, falei com a Sra. Ministra 3 ou 4 vezes, mas as pessoas do ASES conheço muito bem, conheço há muitos anos e conhecemos todos e, portanto, merecem uma maior consideração a mim e sei que aos senhores também, portanto, para mim o que dizem é com toda a certeza uma realidade e nem sequer me passa para a cabeça que seja diferente. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, trânsito, rua Doutora Eulália Marques, pedir atribuição de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26, trânsito de estacionamento indevido, Quinta do Mocho, Zona Industrial de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, pedido de alteração de sinalização na rua Dr. Passos Canavarro, Zona Industrial de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28. Proposta de adjudicação para a contratação de empreitada qualificação do Largo Ramiro Nobre na rua Dr. Mendes Pedroso. Isto é Portugal 2020 e aprovação de minuta de contrato. Tivemos um concorrente, portanto foi o único concorrente que tivemos. E, portanto, tinham ficado zero, temos um, é aqui a adjudicação, cumprindo todos os trâmites legais e, portanto, esperar que mais uma obra dessas, como disse ainda há pouco a Sra. Vereadora Virgínia Esteves, possa ir ao encontro daquilo que é a recuperação do nosso centro histórico, sendo certo que nós tivemos a oportunidade, na visita que fizemos, nomeadamente à Ribeira de Santarém, à Praça Oliveira Marreca, perceber que por via das obras que as entidades públicas vão fazendo, também os privados após e começam já também a trabalhar na regeneração urbana, que é bastante importante. Muito bem, algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29. A contratação da empreitada do projeto de conservação e preservação do exterior da Igreja de São João de Alporão, o processo número 088, e da CPE. Eu aqui queria só fazer um pequeno historial. O Dr. Torrão faz um historial que penso que é bastante claro para todos. Houve uma reclamação, nós aqui em reunião de executivo não demos prosseguimento a essa reclamação, com base nos pareceres jurídicos que tínhamos. A entidade foi para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. O município de Santarém aí ganhou, nessa instância, ganhou o processo, ou seja, mantinha a adjudicação nessa entidade. E recordem, tem a ver com a questão de um currículo da pessoa poder ou não ter toda a qualificação para uma parte do restauro da igreja. Depois, essa entidade recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul e, portanto, aí já houve uma sentença em sentido contrário e o município, é claro, recorreu. Se não tivéssemos recorrido naquela altura, iríamos fazer a adjudicação ao primeiro, podia ser o segundo a reclamar e íamos andar com o processo ainda mais para trás. E foi falando com a Sra. Vereadora do Assuntos Jurídicos e falando com o Dr. Torrão, foi decidido que deveríamos levar o processo, deixar o processo correr até ao Supremo e aí iríamos, como claro, não podia deixar de ser, conformar com a decisão que daí adviesse para não atrasar
para não atrasar mais o processo. O que nós queríamos era a obra executada, porque se vocês forem verificar, o montante entre o primeiro e o segundo não era assim tão diferente. Portanto, no Supremo foi dada razão igual àquela que foi, ou seja, não houve uma alteração à decisão do Tribunal Central Legislativo do Sul e, portanto, isso foi o que nos foi comunicado, é isso que trazemos. Agora, este processo tem aqui uma série de pontos que eu acho que era importante, salvo erro, são 9 pontos, sim, são 9 pontos que temos que votar. E nós estamos a votar a anulação da adjudicação à empresa Revives, estamos a votar a anulação da aprovação da minuta de contrato, estamos a votar a manutenção do gestor de contrato, estamos a exclusão da proposta da Revives, e estamos a deliberar a devolução da caução já prestada pela empresa Revives, estamos a deliberar a adjudicação à empresa in situ, estamos a votar a notificação à empresa in situ, o procedimento, portanto, e que estamos a solicitar o valor da caução, portanto, e também já aprovar a minuta do contrato que segue em anexo. E, portanto, é estes 9 pontos que temos que votar e, portanto, esperar que rapidamente a Igreja de São João de Alporão possa entrar em obra, dizer que já está há mais de uma década, se calhar, sem o devido funcionamento, o que é triste para nós. Tivemos aqui muitos anos em reuniões com a DGPC, expectativas que pudessem ir ao encontro daquilo que era o nosso querer de abrir e também ao nível daquilo que era as patologias identificadas e, portanto, muitos estudos da DGPC, muitos estudos com os nossos técnicos, tivemos a adjudicação, tivemos isto, portanto, que agora de vez se possa também fazer esta obra, sendo certo que também haverá ali algumas, ao nível dos órgãos de drenagem, uma bastante incidência sobre isso para que o edifício em si não tenha problemas de futuro. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Sr. Presidente, eu queria só dizer que nós vamos votar favoravelmente esta proposta, apesar de lamentarmos esta confusão e este tempo todo perdido, digamos assim, com estas matérias. A gente já sabe que nas obras públicas às vezes isto acontece, mas espero que sirva de lição, quer para os nossos técnicos, para os nossos juristas e para aquilo que vem aí. Portanto, oxalá este prenúncio ou este prelúdio, digamos assim, de concurso não venha a trazer mais problemas e que as coisas corram agora bem face a há quase década e meia de ausência de visitas daquele espaço ao público. E, portanto, queríamos dizer que nós somos solidários, enfim, com a necessidade de fazer a obra e por isso vamos votar favoravelmente esta ratificação, não é? Trata-se de uma... Não é ratificação, neste caso é... Ratificação. Não, a ratificação é o seguinte, é o ponto seguinte. É o ponto seguinte. Portanto, com esta proposta, mas não podíamos deixar de lamentar, digamos, que este tempo todo que se perdeu, e tempo e dinheiro que acabou por se perder. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Peço desculpa. Relativamente ao ponto... Peço desculpa. 30. É o ponto 30, era isso que eu estava a ver, estava aqui só à procura do ponto 30. O ponto 30, isto tem a ver com a empreitada de qualificação da Avenida António dos Santos e Rua das Ascentes. Isto é uma adenda ao contrato, isto é uma ratificação, isto foi o Tribunal de Contas que solicitou ao município que colocasse esta adenda. Isto é muito simples, é reformular a adenda onde diz que os instrumentos plurianuais legalmente aprovados e o contrato em causa, portanto, era colocar lá uma menção relativamente à questão do plurianual que o Tribunal de Contas tetou, pediu-nos, isso foi imediatamente alterado e vem aqui pelos nossos serviços jurídicos, foi alterado pelos serviços jurídicos e vem aqui para ratificação. Muito bem, vamos, senhores vereadores, cada a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dizer que esqueci-me de devemos aprovar a data de 9/11. Era para ter dito isso ainda há pouco, não sei se os senhores vereadores estão todos capazes de aprovar a ata.
Então, coloco à votação a ata de 9 de novembro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, todos os pontos aprovados são aprovados em minuta, ninguém se opõe a isso. Um ponto, portanto, está aprovado também em minuta. E dizer que até a nossa próxima reunião, temos agora as dos orçamentos dia 2, às 18 horas. Próxima reunião ordinária, dia 9, quarta-feira, às 18 horas também. E dia 21, segunda-feira, à hora normal. É assim. Não temos público, ninguém se inscreveu. Portanto, olha, continuação de bom trabalho para todos e até próximo dia 2, que nos encontrarmos antes. Muito obrigado.